Quem crê nesta palavra da glória a Jesus? Amém, Jesus, cenáculo. Abre o texto, 2 Coríntios. Só consertando para os irmãos. Hoje não é dia 11, é dia 12. Ainda bem que o pastor Daniel não erra na palavra, porque na data e no horário só Deus para ter misericórdia. Amém? Como nós ninguém é perfeito, então está aqui, mas vigia aí. Amém? Por isso que o pastor, eu peço para os irmãos aí, sempre quando ouvir a pregação nessa igreja, ver se está tudo certo escrito aí, porque isso aí nós não podemos errar. Errou aí, está complicado com Deus, irmão. Você crê nisso, cenáculo? Amém, Jesus. É dever da igreja de Cristo fixar a doutrina da fé. É dever dela. Se nós não fizermos isso, que igreja que é essa aqui? Amém? Então hoje é dia 12 de junho de 2011, ao vivo, neste domingo, transmitindo esse culto de preparação e santificação para a volta de Jesus à igreja Cenáculo da Fé, no toque da trombeta. Dá glória a Deus, cenáculo. Glória a Deus. Abre o texto, 2 Coríntios, cenáculo. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Eu te dou o capítulo já em nome de Jesus. Capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios 6, verso 14. Vamos ler? Amém, Jesus. Não vos prendai a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a injustiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, eu vos receberei. Eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, visto que temos tais promessas, nos purifiquemos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Glória a Deus, Cenáculo da Fé! Chacamarastubi ambrosterbi consoliosta. Posso assentar em nome de Jesus? Deus abençoe toda a igreja, os internautas também. Bom, a palavra de Deus, ela não é, para mim hoje, como crente em Jesus, ela não é produto humano, criação humana ou inspiração humana. Temos a palavra de Deus como sendo a própria revelação de Deus, ou seja, um livro de excelência, porque o propósito das Escrituras Sagradas, em toda a sua ordenança, é fazer com que ela seja a maior autoridade dessa igreja. Pastor dentro da igreja, ou qualquer outra função, ou outra autoridade dentro da igreja, todas elas não têm por direito falar o que pensa e falar o que quer. Porque a igreja é uma instituição de Cristo. E nós entendemos que a instituição de Cristo, a igreja que ele governa, do qual é o cabeça, e o fundamento dela é a palavra, nós entendemos que esta igreja, que o corpo de Cristo foi chamado para ser separado, santificado. O texto todo que você leu comigo aí, ele se baseia exatamente nisso, numa instrução de fé, ou para os que são desta fé, do que seria a santificação. Mas antes de eu chegar a esse texto, eu queria fazer em nome de Jesus com você, aqui pela palavra e pela misericórdia do Senhor, o que seria a palavra santificação para a fé cristã. Porque toda vez que fala santificação, dá um teor de que nós estamos querendo ser melhor, maior ou até santo. Isso chegou num agravo tão profundo com a religião cristã, e não posso falar, amém, original, chegou num teor tão profundo de ignorância que a igreja católica, apostólica romana, achou-se no direito
de instituir santos para Deus, que é uma das piores aberrações. A igreja achar que tem um direito, se dizendo cristã, que para mim está mais para ser prostituta do que igreja de Cristo, e isso não ofende você cristão, ofende o católico, você não. Porque se a tua inspiração é a Bíblia Sagrada, então você tem o mesmo conceito que eu. A questão é exatamente esta: santificação não soa ser santo, ou não cria perspectivas moralistas, por mais que tenha. A palavra santificação é uma ordenança. Ela é tratada como uma ordenança direcionada especificamente para aqueles que estão em Cristo. E eu queria, em nome de Jesus, que você abrisse a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 12, depois eu te digo outros, que a santificação, ela é um estado privilegiado por aqueles que estão unidos a Cristo. É um estado a ser vivido somente para aqueles que estão em Cristo, por mais que exista a palavra santidade, ou santo, ou santificação nas diversas religiões, porque a Bíblia Sagrada entende isso. Hebreus 13, versículo 12, pode ler, Senado? Pode ler em voz alta. Está fraquinho aí, irmão? Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Quem que pagou? Quem que padeceu por este objetivo? Santificação, Cristo. Então a palavra de Deus entende. A Bíblia Sagrada nos ensina que santificação é uma ordenança, que significa estamos unidos a Cristo e por isso somos santificados e não santos. Porque santo, só um. Santo, só um. Por mais que você faça as coisas corretas na tua vida, você não é santo. Você faz coisas corretas para Cristo ser glorificado e para que você também receba o galardão da vida eterna. A questão aqui é essa: ninguém quer ser santo aqui. Ninguém quer ser melhor do que ninguém, maior do que ninguém. O que queremos é criar vínculo com Cristo, ser original. Esse é o propósito. Então, quando se prega a palavra, quando se ensina a fé dentro da igreja, o propósito disso é glorificar a Cristo, fazer valer a pena o que ele ofertou na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus entende que já na união com Cristo pela fé, pela confissão, pela aceitação e convicção de Cristo, você já foi santificado. E todo o processo da tua transformação é uma ação do Espírito Santo na tua vida e não força tua ou competência tua. É graça e misericórdia de Deus. Se eu não peco, se eu não erro, se eu não pratico o mal, é porque Jesus me libertou, e essa glória é dele, não é minha. Eu não estou aqui para desenvolver religiosidade, eu não estou aqui para desenvolver planejamento de promoção minha pessoal, pastoral, ministerial, como eu tenho visto aí. É vergonhoso o homem chegar e se titular alguma coisa, ou atribuir alguma coisa, alguma ação própria dele, por intermédio dele. Meu amigo, entenda aqui, a fé em Jesus Cristo é um poder tão grande, que a partir do momento que isso se concretiza no olhar e na visão de Deus, todas as promessas celestiais passam a ser transferidas para a tua vida, porque Ele existe em você. Fora de Cristo, e eu não vou cansar de falar isso para a sociedade arrogante, fora de Cristo nós somos ramos secos, não produzimos nada. Sem Jesus nada podemos fazer.
Então, filho, na igreja onde Jesus é pastor e Senhor, não se chama o irmão de santo, se chama ele de santificado por Cristo, porque essa aí é obra de Jesus, e a glória é dele, aleluia. Acabou de Vraster, né, Bianzera, quem pagou foi ele. Quem pagou pela tua redenção, pela tua libertação, pela tua salvação, não foi você, nem o que está lá fora, foi ele. Você quer glorificar alguém? Glorifique ele. Pastor, o senhor é boa coisa, sem Cristo, sou pior. E toma cuidado comigo, por isso que você ora por mim, viu, filho? Que a minha natureza sem Jesus, misericórdia, eu sou um dos piores. E assumo isso, que estou aqui em cima desse púlpito pregando essa palavra ainda, porque ainda pela misericórdia me mantenho unido a Cristo com todas as convicções que Ele me pediu, porque eu sei que a hora que esse elo se quebrar, que esse vínculo com Cristo se romper, eu vou voltar a ser até pior do que eu era antes. Então, meus amados, por séculos se distorceu o sentido da palavra santificação. Infelizmente, as pessoas passaram a acreditar em iluminismo, ou ser iluminado, ou ser competente. Nós não temos competência. A Bíblia fala a verdade. Aqui, na fé, se fala de frutos do Espírito, virtudes concedidas por Deus, porque nada pode ser produzido ou instituído a partir dessa natureza. Isso aqui, sem Cristo, não presta. E tem tendências assim, mascarar, formalizar e a buscar a religiosidade. Então, quando nós buscamos a santificação em Cristo, não é religiosidade. E também não está propagado de que queremos ser os melhores. Pelo contrário, isso já é um testemunho por parte de quem está em Cristo, ou santificado para Ele. Porque segundo a Bíblia Sagrada, em muitos textos, se o irmão quiser escolher um, em João 15:5 Jesus fala isso. Atos 26:18, que é um texto maravilhoso da conversão de Saulo para Paulo, do qual Jesus fala a santificação pela fé. Não é porque eu jejuo, não é porque eu oro no monte, não é porque o meu joelhinho está calejado de tanto orar nas madrugadas. Manda esse cara tomar vergonha na cara, porque a oração dele sem Cristo não é nada. Deus não escuta, Deus nem ouve. Por isso que ele já mostra o calo no joelho, para dizer que é crente. Isso aí não é confirmação para mim, não. Porque no satanismo também tem isso. 1 Coríntios 1:2, Tito 2:14, Filipenses 1:11. Se você quiser os textos depois, o pastor te deu no final do culto. Todos eles relacionados exatamente ao quê? Ao ensinamento de que a santificação é um estado a ser vivido de maneira privilegiada para quem está em Cristo. Porque é uma transfusão, é uma transferência da união com Cristo. Entenda, o segredo é crer, porque se você crer no Filho de Deus, você vai ter vida, mas se não crer, é um ramo seco. O efeito de quem crê é isso aqui. Se não deu efeito, se não deu sentido, é porque não creu, não porque não se santificou. Quando a igreja não tem força para orar, jejuar, quando a igreja não tem força para ler a Bíblia, a questão aí não é só disciplina. Sabe qual é aquele negócio, aquele cronograma de ler a Bíblia em um ano? Você quer ler a Bíblia em um ano? Então, filho, se edifique e se arraigue em Cristo, porque não adianta nada disciplina se não tem fé. Olha para o teu irmão do lado e diz para ele: a necessidade e a base é crer em Jesus. Fala para ele: não ter dúvida de nada, nem do que ele é, nem do que ele fala. Então diga: somos santificados por Cristo, mediante a Jesus, e não a nós mesmos. Porque na igreja de Jesus não tem santos,
mas santificados por Cristo. É diferente ou não é, Senaco? Amém, gente? Então não bota uma auréola no cara aí não, tá bom? Não bota uma auréola nele não. Se botarem, repreende que é o diabo. Porque segundo a palavra, é na fé que Deus constitui filhos para esse reino. Porque na natureza não se absorve, não há nada para a nossa edificação, a não ser esse corpo aqui que Jesus tomou, e a alma e o espírito para servir a Ele. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Você pode abrir a tua Bíblia, eu até espero. A palavra de Deus tratando que a santificação também é uma consequência de quem está em Cristo, que já adiantei, mas está aí o reforço para você. 1 Coríntios 1,30 trata a santificação como um ofício, um ministério, algo a ser vivido, mas não por obrigação, por efeito de fé. Você crê? Então você já vai ter força, já vai ser destinado, já vai ser enviado a ser o que Deus quer, por intermédio de Cristo, não por uma determinação tua pietista, moral. Eu quero ser santo, vai, de pau oco, e vamos dar um óleo de peroba para você brilhar, destacar. Uma das coisas que eu fico impressionado é o indivíduo chegar e dizer: eu sou bom por natureza. O diabo também fala isso, quando ele quer enganar. E sempre quando digam para mim, pastor, mas eu sou bom, eu digo: coisa boa se converte e aceita Jesus. Então nós vamos ver esse culto hoje, se é coisa boa mesmo, material de primeira, e não esses olhos de peroba que está dentro da igreja aí. Entendeu? Que os caras, quando andam, jogam pedra de rosa onde ele passa, batem palma quando ele entra no púlpito para pregar a palavra, como se fosse um Deus. Eu sempre falo para os irmãos: toma cuidado com esses caras. Quando eu oro, as coisas acontecem. Quando eu termino, as coisas se movem. É eu falar que o céu se move. Põe um anjo aqui, põe um anjo lá, põe um anjo acolá. Tudo por determinação dele. Quem é esse cuecão aí, rapaz? Comedor de arroz e feijão, miserável, saco de batata, irmão, que está querendo roubar agora de Cristo o poder da fé. Então, cenáculo, toma cuidado, para que também aí na tua vida não se distorça quando a gente disser seja santo, ou busque a santificação. Não estamos dizendo aqui faça por obrigação, estamos dizendo aqui busque em Cristo essa condição, porque ela é uma consequência de fé e uma consequência de quem está em Jesus. Lá em Hebreus 12, 14, nós podemos entender também que a santificação ela é uma ordenança, ela é uma ordem. Hebreus 12, 14, a igreja pode ler esse versículo aí, amém, Jesus, para o pastor não pular todos aqui, não perder o sentido. Pode ler aí, Senato, bem alto em nome de Jesus. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E lá em 1 Pedro 1,16 diz mais. Abre a tua Bíblia aí. Sede santos, porque Ele é santo. O Cristo que você professa é santo. O Deus que você busca em Jesus é santo. A Trindade é santa. Que significa? Sede santo, porque Ele é santo. Ele é, então seja você também. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então se trata também de uma ordenança, se trata de uma orientação, mas toda ela baseada na fé, na voluntariedade, na fusão dessa união entre o homem e Cristo. É aonde se rompe a fragilidade, até a marginalidade do ser humano, e passa do reino do céu, por Cristo, ser transferido por intermédio da fé, todas as qualidades que Deus quer que você viva, sem tropeço. Por consequência do quê? Do poder dele, não da nossa força. Mas entendendo que a santificação, ela é uma ordenança para quem quer ver Deus e para quem professa Jesus. Ele é santo, hein? 2 Timóteo 2,21 também pode ser entendido como uma necessidade. Uma necessidade, porque sem a santificação, e você já ouviu em Hebreus 12,14, você não vê o Senhor. Mas leia isso aí também, ensinado. 2 Timóteo 2,21, meu irmão. O povo perdeu a Bíblia, irmão. Pode ler.
esse indivíduo que fala que Deus usa até mula. A mula é ele. Quem sabe também não é Balaão. Porque segundo a palavra de Deus, depois que Jesus morreu, ressurgiu dos mortos e se sentou à destra de Deus, a santificação para a igreja de Cristo na terra passou a ser o que? Uma necessidade para quem quer se desenvolver, trabalhar e glorificar a Cristo. Sem ela, você não pode. Está aí. Abriu a boca, falou alguma coisa, professou alguma coisa aqui, titula o nome de Cristo, tem que ter a marca, tem que ter o brilho, tem que ter a transparência. Não me traga esse testemunho do século 21, que é uma mescla de crente em Jesus e de mundano. Por favor, não chama isso de cristão. Isso é genérico, isso é produto da atualidade, isso tem influências malignas e mundanas. Porque quem serve a Cristo, meu amado, e trabalha nessa obra, ele zela pela dignidade, ele zela pela verdade, ele zela pela transparência de Cristo na vida dele, porque ele sabe que é uma questão de necessidade, é uma questão de ordenança. E nós temos visto dentro do movimento evangélico isso se é tratado de maneira leviana. O povo fala do ser evangélico como se ele fosse uma compreensão de Deus para o século 21, como querendo dizer exatamente, Deus compreende que o termo morno evangélico, que as duas partes são compreensíveis na fé, o crente e o mundano em um só produto. Aqui para o céu, não. Por isso que desde o início dessa pregação, a orientação do Espírito Santo por essa palavra foi te dar exatamente a dimensão. Nós estamos aqui para sermos santificados para Cristo, para glorificarmos o nome dele, e essa palavra é uma correspondência, é uma ação de misericórdia e graça sobre a tua vida. Então faça por merecer, faça valer a pena, porque nós não estamos aqui para trocar palavras ou jogar palavras para o vento, mas estamos aqui para comprovar que Jesus habita em nós, que Ele está em nós, que Ele se manifesta em nós, e se Ele se manifesta e coabita no nosso ser pelo Espírito Santo, então eu digo a você, a luz vai brilhar, e o sal vai salgar, filho. Isso não é religião, não é extremismo, não é fundamentalismo, por mais que tenha um pouco aqui. Isso é Bíblia, isso é palavra. Teu Cristo é Jesus? Teu Messias é o de Nazaré? Crestes nele de forma absoluta? Então digo a você, tua fé te destinou para esse propósito, e esse propósito é glorificar a Cristo e fazer com que as tuas obras e os teus atos confirmam Cristo. A santificação também pode ser entendida como uma eleição divina. 1 Pedro 1:2. Você é eleito de Deus? Desde o ventre da minha mãe, pastor. Então, o predestinado, calvinista, vamos deixar uma coisa bem clara para o senhor aqui então. A predestinação bíblica, que a palavra de Deus fala, ela não te leva para o céu, ela te leva para a santificação. Deus não faz eleitos para o inferno ou eleitos para o céu. Isso é coisa de maluco. Deus não faz acepção por homem, nem gênero, nem espécie, nem classe, rico ou pobre. Deus amou, e quando amou, amou a todos de uma forma só. Agora, existe predestinação na Bíblia? Tem, mas não é para o reino, é para a santificação. Você foi eleito em Cristo para gerar sacerdócio santo.